Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Renato Taumaturgo, sou médico otorrinolaringologista atuante na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O nosso vídeo de hoje será uma continuação dos assuntos de dores de ouvido. Nós falamos já de 2 vídeos. O primeiro deles falando sobre aquela dor em que o ouvido não é o culpado, não existe inflamação propriamente no ouvido. O segundo vídeo foi aquele referente às dores de ouvido em virtude principalmente do contato excessivo de água, que é a otite do nadador. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente da inflamação do ouvido naqueles quadros de gripe ou de rinocinusite, que acomete principalmente as crianças, inclusive fazendo a despertar de madrugada aos berros, chorando de dor. E aí, se você se interessa pelo assunto, continua aqui com a gente, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele joinha e além disso ativar o sininho para receber novas atualizações quando a gente for postar novos vídeos. Então, para iniciar novamente esse tema de dor de ouvido, vou mostrar para vocês novamente a anatomia do ouvido. Temos o ouvido externo, que vai do pavilhão auricular até a membrana tipânica, que é onde ocorre a otite externa, que é a otite do nadador. E por trás da membrana tipânica nós temos a caixa timpânica, que é o ouvido médio, que é uma região do nosso ouvido que tem que ter ar. E esse ar sobe para o ouvido por meio da tuba auditiva, que é a comunicação do nariz com o ouvido. Aqui é a parte final do nariz chamada de rinofaringe. E aí como é que acontece essa inflamação do ouvido médio? Ela acontece pelo excesso de secreção catarral produzido durante os quadros gripais e quadros de rinocinusite, em que ocorre de certa forma um extravasamento dessa secreção para dentro do ouvido. E aí, como é a região que é para ter só ar, quando ela começa a ter a secreção, que está aqui ilustrado, otite, aqui ilustrada a secreção, ela começa a inflamar e começa a tornar o ambiente favorável para o aumento no número, principalmente de bactérias nesse meio. Mas, doutor, toda otite média necessariamente é bacteriana? Não. Existem as otites médias efusivas, em que na maioria das vezes é o próprio tecido do ouvido, essa camada aqui, começa a inflamar e ela mesma produzir uma secreção clarinha e hialina. E isso é observado muito em crianças, que geralmente esse tipo de otite média não gera dor, mas leva a uma alteração auditiva, ocorre a redução da audição das crianças, e aí é percebido quando a criança, por exemplo, está na televisão com um volume bem elevado e os pais percebem, ou quando está no tablet ou no celular também com volume exagerado, ou mesmo em casa, falando muito alto. E aí, se você tem alguém conhecido de alguma história sobre essa, marque ela neste vídeo para que ela procure o otorrinolaringologista de sua confiança para examiná-lo. Porque isso pode, em crianças que ainda não falam, isso pode levar a um atraso na fala, pois dificulta a captação do som. E dificultando a captação do som, o cérebro, quem realmente escuta o estímulo auditivo, ele não vai desenvolver o aspecto da linguagem normalmente. Mas voltando para o assunto da otite média aguda, esta sim que causa muita dor, então é uma secreção que na maioria das vezes extravasa do nariz para o ouvido. E aí o que é que nós temos? Geralmente é aquele quadro bem abrupto, em que a criança acorda com bastante dor de ouvido, chorando mesmo, ou naqueles pré-escolares ou mesmo lactentes, que começa a ter febre sem outra causa, ou mesmo manipulação constante da orelha, com muito choro, muita irritabilidade, difícil pega na mama, entre outros sintomas. Então, se você observa que seu filho, seu irmão ou algum parente seu apresenta dores abruptas, deve de forma imediata procurar uma assistência otorrinolaringológica para que seja feito um exame físico, que como vimos nos vídeos anteriores,
chama-se otoscopia, que pode ser com um instrumento manual chamado otoscópio ou mesmo com a fibra de vídeo, em que é reproduzida a imagem numa tela de televisão à sua frente, na cadeira de exame do consultório do otorrino, de sua confiança. Isso acontece em criança, doutor? Não. Nos adultos também acontece, porém numa frequência bem menor e geralmente está associado a o forçar em assoar, a querer tirar toda a secreção do nariz, de uma sinusite ou de uma gripe, através do assoado, tampando uma das narinas. Porque o jeito correto da gente assoar o nariz é impulsionar o ar para fora sem bloquear a narina contralateral. Você não deve assoar o nariz pressionando assim, porque você aumenta a pressão e pode jogar secreção com ar para dentro do ouvido. E aí a queixa, além de dor, o adulto, além de ter dor incômoda, vai sentir aquela sensação de tampão, ouvido moco, sensação de escutar a voz dentro da cabeça. Então, se você está gripado, está secretivo, tem catarro nasal, a recomendação é lavar o nariz com soro para deixar esse muco mais fluido e quando for assoar, sem pressionar e nem bloquear nenhuma das narinas. Mas por que ocorre principalmente em crianças? Por questões basicamente anatômicas e pelo fato das crianças terem uma frequência maior de adoecimento com problemas catarrais, nasosinusais. Essa figura que nós vemos aqui é basicamente a anatomia de um adulto, porque nós vemos uma tuba auditiva bem inclinada e alongada. Na criança, essa tuba auditiva ela é mais curtinha e mais horizontalizada. Então, às vezes, só o fato de se deitar, tá dormindo, escorre com facilidade, por questões da gravidade, a secreção do nariz, no caso do final do nariz, como está horizontalizado, escorre com facilidade para dentro do ouvido médio da criança. Por isso que muitas vezes a criança desperta com dor, porque enche tanto de secreção aquilo ali, além, lógico, da proliferação bacteriana, que promove ainda mais pus, catarro dentro do ouvido, e aí tensiona o tímpano para fora. O tímpano é uma rede, é uma membrana, então ele tem maleabilidade. E aí quando começa a ter secreção dentro do ouvido médio, ele começa a ser estufado para fora, e aí vem a dor. E é exatamente esta imagem de estufamento que nós vemos durante a otoscopia, que é aquele exame que eu já relatei, que é o exame de inspeção de olho ao ouvido. Nós vamos encontrar uma membrana, geralmente abaulada, que é estufada para fora, na maioria das vezes com aquele aspecto amarelado ou aspecto bem rubro, onde nós vemos a trama vascular. Nada é trama vascular, doutor. São os canais, os vasinhos que tem ali, que normalmente no ouvido não inflamado eles não são perceptíveis. Então, é um ouvido parrudo, muito catarro dentro dele e todo estufado. E aí, se passando 2 a 3 dias no máximo, em média, se não houver resolução, na maioria das vezes ocorre o rompimento dessa membrana, aliviando a dor, mas aí o ouvido começa a ter o escorrimento da secreção, que é chamado otorreia, que é que o povo, muitos fazem que tive o ouvido estourado, doutor, o meu ouvido estourou. Na verdade, houve um estouro exatamente da membrana, rompeu e começa a escorrer secreção. E aí, na maioria das vezes, praticamente em quase 100%, o tratamento envolve antibiótico, porque se a secreção está amarelo, tem muita dor, tem febre, dificuldade em mamar, dificuldade em abrir a boca, mastigar essas coisas, entrar com antibiótico, analgésico junto com anti-inflamatório para aliviar a dor. Ah, doutor, mas meu ouvido estourou, não sinto mais dor. Precisa usar antibiótico? Se a secreção estiver amarelo, purulenta, a criança febril, com moleza no corpo, seria interessante sim. Mas aí você não deve fazer automedicação. Você deve procurar seu otorrinolaringologista para avaliar e tratar da melhor forma possível. Então, a otite média aguda, diferente da otite média efusiva, ela tem a característica de causar mais dor associada à febre.
enquanto que a otite média efusiva, que pode ser até o tema dos nossos próximos vídeos, geralmente não tem dor, mas causa uma certa dificuldade auditiva, porque ela impede a progressão da onda sonora dentro do ouvido e, consequentemente, fica uma audição abafada e a criança pode ter, inclusive, atraso de fala em decorrência de uma secreção que está ali há muito tempo. Então, este é o fim do nosso vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Pode fazer comentários, dar sugestões de próximos vídeos para que possamos sempre seguir as orientações dos nossos seguidores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novas atualizações. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima.